Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Tatiana Amaral, eu sou professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. E este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. E este é o 31º episódio do Em Construção, no qual iremos falar sobre o uso de gerenciamento digital para implementação do Last Planning System. Conosco está o engenheiro civil Bernardo Etges, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e cofundador da Climb Consulting, que é a empresa idealizadora do Fórum de Inovação da Construção em Porto Alegre. O Bernardo é mestre em engenharia de produção no PPGEP e doutorando em gestão da construção com foco em processos de inovação na construção pelo PPGCI, também da URGS. Possui mais de 10 anos de experiência em implementação de projetos de consultoria Lean Construction e excelência operacional em obras de incorporação e infraestrutura no Brasil, tanto no Brasil quanto na África e Caribe. Desde 2018, atua de forma engajada nos processos de inovação aberta e incentiva a implementação da tecnologia na construção. Agora, falando um pouco sobre a Climb, ela é conduzida pelos sócios engenheiros civis Marcos Feierman e o próprio Bernardo, que está aqui conosco, e a empresa tem o objetivo de melhorar os processos e promover a capacitação nas empresas do setor da construção civil. Para isso, busca tornar as organizações mais leves, mais competitivas, através da eliminação de perdas, redução de custos e aumento de produtividade. Entre os pilares de atuação da empresa estão o Lean Construction, a reestruturação de processos internos e o foco na inovação. Além disso, os sócios possuem forte vínculo acadêmico, sempre buscando estar presente nas tendências e soluções de impactos que despontam no setor. E também atuando nos diversos eventos, né, Bernardo? Isso é uma coisa importante, é trazer para a academia os resultados aí que vocês estão obtendo em formato de consultoria, né, na atuação da empresa. Depois dessa longa apresentação, eu tive que respirar aqui um pouco. Eu vou passar a palavra para você falar um pouco mais sobre os destaques da tua formação e os destaques também na experiência profissional da própria empresa, da Climb, para os nossos ouvintes. Fique à vontade. Legal, obrigado, Tatiana. Uma satisfação estar fazendo parte aí desse projeto que já tem tanto impacto, né, que é o podcast Em Construção, que já tem aí mais de 2.500 ouvintes aí espalhados em diversos países, e eu acho cada vez mais importante, né, a gente pegar boas experiências, boas referências e poder conectar isso com quem está estudando, com quem está iniciando sua carreira ou quem está refletindo sobre sua carreira também. Então, obrigado pelo convite, fico muito feliz de ser parte aí desses 31 profissionais que já compartilharam aí suas trajetórias nesse seleto grupo. Tá? Eu acho que tendo, né, essa conexão aí, o próprio propósito do podcast Em Construção, de levar, né, para quem está cursando engenharia, mas com certeza atinge outros profissionais em outros estágios de suas carreiras também, mas um pouco dessa experiência, né, de quem vive, escolhe, opta, faz sua formação no setor da arquitetura e da construção civil, e hoje, cada vez mais, com novas oportunidades, né, de empreender, de criar, de trazer impacto para o setor que é tão necessário, né? Então, acho que nesse ponto, a minha trajetória e a própria trajetória da Climb, junto com o Marcos, né, os sócios fundadores da Climb somos 4, né, hoje temos 2 se mantêm na empresa, que sou eu e o Marcos, mas os 4 nós nos conectamos aí dentro da universidade, né? Durante o período de mestrado, todos nós fazíamos o mestrado no NORI, na URGS, né, com esse foco do Lean ou da sustentabilidade, o BIM, né, na parte de gerenciamento da construção. Na verdade, eu fazia o meu doutorado em engenharia de produção, mas muito próximo do NORI, né, e a gente começou a entender que, poxa, isso pode fazer sentido a gente ter um negócio a partir do que a gente tem estudado, né? O Lean já se fala, né, na construção desde 92, desde que Cosquela trouxe o primeiro texto, e se mantém um grupo muito ativo e muito atuante, com diversos cases
em todo o território global, mas onde o Brasil também é um protagonista importante, mas gradativamente ele vem ganhando mais espaço e a gente entendeu que a gente poderia se posicionar como uma solução de mercado a partir do que a gente estudou e aplicou durante a academia, né? Então, a gente veio com esse desenho e, a partir dessas nossas inquietações, a gente fundou a Climb em 2017, fez recentemente 5 anos, né? Onde a gente tem ficamos muito felizes com esse crescimento, essa dispersão, assim, em território nacional, fora do Brasil, e cada vez criando mais relações, mais conexões, né? Como tu bem disseste, nosso foco é muito atrelado ao Lean Construction, né? À construção civil e toda a cadeia que isso incorpora, sejam obras, sejam processos indiretos, seja justamente a rede de apoio à obra como suprimentos, setor de engenharia, né? Mas a gente também busca entender que a gente precisa promover educação, capacitação das pessoas, né? E também não adianta nós termos processos mais eficientes, cada vez mais eficientes, se a gente não olhar para o que tem que facilita a nossa atividade, que é cada vez mais acessível através da digitalização, dos aplicativos, da própria internet, cada vez que já é disponível, isso é uma realidade, né? Então a gente busca também sempre essa conexão. Então, eventos, participar de um podcast com vocês, ir a congressos, a pesquisa acadêmica, tudo isso faz parte de um conjunto que a gente precisa olhar, conectar e ver como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Então, isso eu tentei conectar um pouco da minha trajetória com o que é a Climb, com o que a gente aplica e entende, e também o tema deste podcast de hoje, de falar como é que as rotinas de planejamento e controle, né, podem se tornar mais visuais, mais acessíveis e também mais flexíveis e digitais, né? Então, esse é um pouco aí da minha trajetória. Mais uma vez, obrigado pelo convite dessa participação aqui. Nós que agradecemos a sua participação e hoje, como o Bernardo mesmo falou, nós vamos falar um pouco mais sobre planejamento e controle, né? Especificamente falando sobre o Last Planning System, né? Que é um sistema de planejamento e controle que nasceu da visão do planejamento baseado em atividades. O LPS é um processo social que envolve discussão com as equipes de obra e planejamento no intuito de assegurar que o trabalho de fato seja realizado. A partir disso, Bernardo, me ajuda a entender um pouco mais sobre o Last Planning System, né? Ele pode ser entendido como um mecanismo para transformar o que poderia ser feito no que pode de fato ser feito, utilizando o plano de trabalho semanal? Perfeito, assim, acho que o Last Planner, né, ele surge, a primeira vez que se falou sobre esse termo, né, foi na transição de 93 para 94, então não é novo, mas também não é pouco difundido. Semana passada mesmo eu participei de um evento da Universidade Federal da Bahia, onde uma pesquisa feita em 3 países, né, mostrou que ainda a prática de planejamento mais utilizada é o CPM, né, o Critical Path Method, ou seja, o que está por trás da visão que nós temos do gráfico de Gantt, ou do que vem muito atrelado às principais ferramentas de planejamento de projetos, que são o Primavera, o próprio MS, Microsoft Project, né? E o Last Planner, ele vem da prerrogativa do Location-Based Planning, que é justamente a gente atribuir às atividades o local, né, e o momento que aquela atividade vai acontecer, né? Então a gente parte de um detalhamento e uma visualização diferente, onde o espaço se torna importante. O próprio nome já traz um aspecto muito interessante quando a gente fala sobre planejamento, que é Last Planner significa o último planejador. E ele justamente quer levar o planejamento o mais próximo possível de quem executa a atividade. Ou seja, o último planejador, em última instância, é aquela pessoa que realmente vai executar a operação dentro do canteiro de obras. Então, a prerrogativa é assim, eu não consigo levar um grande cronograma, né, para o meu mestre, o meu encarregado, ou até o meu operário que vai executar uma atividade, porque não vai ter o entendimento do que vai ser feito, né? Então, o Last Planner passa a ter níveis de planejamento, onde a gente vai segmentando, que leva para a ponta, para a operação, aquilo que precisa ser realizado, de uma forma que seja compreendida, né? E também conecta o retorno. Como é que eu retroalimento esse meu plano de longo prazo, né? Então, é justamente faz essa conexão assim, o longo prazo, né, vai dizer o que deve ser feito, né?
e eu vou quebrando isso nos horizontes através de ferramentas propícias do médio, do curto prazo, que vão envolver pessoas responsáveis. Então ele é um processo sociotécnico, né? Porque no médio prazo eu envolvo as pessoas que têm conhecimento sobre o projeto e que através de colaboração conseguem trazer restrições ou potenciais impeditivos à execução das atividades, né? E com esse trabalho, que daí eu falo aí que entra a engenharia, né, na capacidade de a gente remover restrições em tempo das atividades entrarem para o plano de trabalho, a gente leva isso para um horizonte de semana, né, e nesse horizonte semanal a gente gera um aspecto de confiança e comprometimento com a equipe, porque no momento que eu removo restrições, eu passo a dar condições para a minha equipe performar, né? Então, ao momento que eu cobro uma performance, eu também dou recursos para essa performance acontecer. Então, é uma via de mão dupla. E a gente gera, nesse processo, a questão de confiança. Então, eu estou transpondo, né, o Last Planner dentro dessa questão do Lean na construção, ele está tirando a responsabilidade do planejamento de ser algo setorial para ser algo conjunto, né? E principalmente que isso é tocado pela obra. Eu passo para a obra essa não é a responsabilidade, é saber que através do planejamento eu vou ter execuções de atender aos objetivos do meu empreendimento, em termos de prazo, de custos, né? E com essa conexão com as demais áreas, né? Então, isso é a visão que o planejamento, com base no Last Planner, nos traz, que é algo que eu acredito e a gente vem conectar isso muito com os principais princípios do Lean, que é a gente ter estabilidade na produção, né? Ótimo. Pegando um pouco do que você me falou, tenta explicar melhor para nós os 5 elementos principais integrados. Então, teria o planejamento master, o planejamento faseado, que seria a divisão do planejamento master em fases, que seria esse elo, né, do planejamento master com o planejamento de médio prazo. Depois, o terceiro seria o planejamento de médio prazo. O quarto, planejamento de curto prazo. E o quinto elemento aí seria o percentual de pacotes completos e análise das razões das tarefas não completadas, não concluídas, né? Você podia falar um pouco mais sobre a diferença entre esses planejamentos? Perfeito. Eu acho que assim, o de longo prazo, até por uma pesquisa que nós fizemos em 2020, é o horizonte onde as empresas brasileiras, né, a gente teve uma pesquisa realizada aí com 67 empresas aqui no Brasil, é onde tem maior maturidade, onde as empresas têm maior domínio, né? Porque minimamente hoje as construtoras, né, as incorporadoras, elas têm um gancho, vão ter uma visão de início e fim dividido em algumas etapas com maior ou menor detalhe, né? Então isso seria aquilo que eu estou entregando para o meu cliente, aquela visão de, olha, a obra vai durar 24 meses, eu vou estar terminando a estrutura em tal período, né? Mas ela não me dá um detalhamento de sequência, de ritmo de atividades, de produtividade de cada equipe, né? Ele é extremamente macro, a gente chama de cronograma master, né? Ele nos dá o norte, aquilo que deve ser feito. O segundo horizonte, como falaste, essa visão de marcos, né? Onde a gente entra até com a abordagem muito do pool planning, que a gente pega uma etapa construtiva e analisa com maior profundidade, para entender ritmos e sequências de cada etapa. Então, olha, numa obra de incorporação, eu tenho a minha superestrutura do edifício, mas eu tenho um edifício garagem, eu tenho uma piscina, eu tenho as áreas de lazer, eu tenho o próprio underground que tem que ser feito em termos de infraestrutura. Então, eu quebro como se fossem pacotes, né? Eu olho para a torre de uma forma, eu olho para a garagem de outra forma, eu olho para as áreas comuns de uma outra forma. Tá? Depois eu entro na minha opinião, que é o coração desse sistema, né, que é do horizonte do médio para o diário, né? E daí o médio vem assim, com a prerrogativa assim, como eu começo o médio prazo? Não sei. Então comece olhando para minimamente 6 semanas. Então a gente vai quebrar uma fatia do nosso plano master ou do nosso plano de fases de uma etapa e vamos olhar minimamente a 6 semanas à frente. Por que minimamente 6 semanas? É um tempo que, particularmente, a gente consegue atender a necessidade das restrições. Ah, mas o meu ciclo de contratação de mão de obra é maior. Ou de entrega de um determinado insumo que é recorrente é de 180 dias. Então, eu vou ter que aumentar esse horizonte, né? 10, 12 semanas. A gente vai ter que calibrar esse tamanho conforme cada setor. Mas, olha, não sei por onde começar, vamos começar com 6, né?
E daí eu vou pegar cada uma das atividades e entender assim, em que momento ela entra e quais são as necessidades que ela tem, em termos de material, de mão de obra, de equipamento, condições de acesso, especificidades de segurança, de qualidade, proteções coletivas que têm que ser movimentadas, né? Então, todas essas categorias são perguntas que devem ser feitas. Tenho todas as condições de iniciar a alvenaria na semana do dia 15 de novembro? O que eu preciso? Eu preciso instalar bandeja primária, eu preciso ter um elevador cremalheira que ainda não foi instalado, eu preciso fazer um treinamento de altura, eu preciso ter o tijolo, preciso ter argamassa. Como é que vai ser essa argamassa? Ela é estabilizada? Ela é virada no chão? Como é que ela vai subir? Então, são perguntas que eu tenho que fazer que eu preciso responder até o dia 15 de novembro. E eu estou hoje com 4 a 5 semanas de antecedência pensando, né? E nisso eu preciso chamar o técnico de segurança. Olha, como é que eu instalo a bandeja? Eu preciso chamar suprimentos. Como é que estão os contratos do fornecedor de argamassa? E a gente começa a gerar esse ambiente colaborativo. Tá? Então a palavra que conecta o médio prazo são duas. É a colaboração para a gente conseguir identificar e remover restrições, né? Depois a gente vai para o horizonte de curto prazo, onde a gente vai pegar a semana seguinte. Então, estou aqui na semana 10 de outubro. Durante essa semana eu vou programar a semana que vem, dia 17. Então, tem que olhar quais os pacotes ou quais as atividades que não têm restrições, elas vão entrar nesse meu plano de trabalho. E ao entrar nesse plano de trabalho, eu estou dizendo para que equipe A, B e C, que vão trabalhar em tal pavimento, com tais recursos, com o objetivo de fazer tantos metros quadrados daquela alvenaria. Então, eu passo a condição do meu encarregado, do meu operário da alvenaria, entender que, olha, eu tenho que fazer 16 metros quadrados de alvenaria no apartamento 402 todos os dias da semana que vem, né? E o legal é quando eu levo isso para uma rotina diária é que eu gero um efeito de aprender. Por quê? Poxa, eu não fiz 16 metros quadrados de alvenaria, porque eu levei 2 horas para conseguir chegar na frente de serviço com os materiais disponíveis para eu trabalhar. Então eu não tive tempo, eu fiz 12. Então, a pergunta é por que não levou 2 horas? O cremalheira estava congestionado, eu tive que retirar a EPI, tinha fila não almoxarifado. Então, começa a identificar problemas que precisam levar para uma solução. E eu começo a aprender, né? E daí, lá, olhando lá para o Lean Manufacturing, vamos botar lá na Toyota, né? O ONU já disse que Lean é a ciência de resolver problemas, né? Então, a gente tem que, todos os dias, ter a capacidade de identificar e remover problemas. E o Less Planner nos permite isso, tá? E daí, o que conecta, né? Acho que o tema aqui desse bate-papo de hoje é como é que a gestão visual e a tecnologia nos ajudam nisso, né? Então, a gente está falando aqui, muita gente deve estar imaginando, lá vem a galera do post-it, porque o Lean na construção já ficou vinculado a uma gama de rotinas que estão nas paredes, com aspecto visual, onde eu quero gerar colaboração no médio prazo, mas eu preciso fazer com que todo mundo que está naquela sala, ou que passe por aquela sala, entenda que lá na semana lá do dia 15 de novembro eu vou entrar com a alvenaria no quarto pavimento e existem restrições, né? Então isso vai ser o gerente da empresa que passa uma vez por semana, o diretor que vem uma vez por mês, o mestre que está lá todo dia, mas talvez não tenha o tempo ou não tenha a motivação de tentar entender aqui, né? Então tem primeiro essa questão assim, visual e simples. E isso conecta com um dos princípios do Koskela, lá de 92, que é a transparência, né? Eu tenho que ter um processo transparente e visual, né? E como é que isso eu levo... Bom, estou falando de papel na parede. O que de tecnologia tem aí? Cada vez mais nós estamos com a tecnologia barata e acessível, né? Então, se a gente conseguir, a partir de, por exemplo, estou olhando para o horizonte do médio prazo, né? Coletar as informações que semanalmente eu venho listando pacotes de atividades que vão entrar numa linha de produção daqui a 6 semanas. Todas as semanas eu estou identificando restrições, né? Se eu colocar isso numa plataforma que gere um banco de dados, que depois pode alimentar um BI, que isso pode ser via aplicativo, pode ser via planilha de Excel, pode ser via SharePoint ou diversas outras formas, eu consigo entender como é que acontece a minha produção. Eu consigo, por exemplo, toda vez que eu vou entrar numa frente de alvenaria, entender que as principais restrições que me impactam são suprimento de materiais. Mas a que leva mais tempo para resolver é justamente as proteções coletivas de segurança. Então, eu já começo a ter ações preditivas. Eu vou iniciar uma obra daqui a um ano, eu já sei que, olha, para eu conseguir ter a aprovação das proteções coletivas, eu levo 34, 40 dias. Então, poxa, eu tenho que ter esse planejamento preditivo, né? Então, eu consigo conectar
uma rotina colaborativa com uma interface visual que pode ser analógica, papel na parede, com plataformas que geram dados e informação que permita eu aprender, né? Então, cada vez mais a gente tem conseguido transformar essa abordagem, que é o Lean na parede, que é essa colaboração, que ela é analógica e ela é importante que seja dessa forma também, apesar de termos tecnologias colaborativas online, mas que eu consiga aprender, gerar, né, informação para próximos projetos, né, para a gente ter esse efeito de crescimento e produtividade que a gente precisa. Não, sensacional. Na verdade, essas palavras, assim, restrições, atividades antecipadoras, eu tive contato com esses temas lá em 2000, 2004, ali muito um trabalho da Débora de Góes Santos, que abordou um pouco sobre isso, né? De que maneira que nós poderíamos, dentro do processo produtivo, mapear esse processo e identificar as atividades antecipadoras, né? Para evitar exatamente essas restrições. Outra, você, pegando a tua fala, tem algumas palavras que são extremamente importantes, né? A transparência, que esse planejamento seja mais visual, mais colaborativo, onde eu consiga, de fato, identificar outros tempos não relacionados somente à conversão propriamente dita, à produtividade, né? Que estão relacionados, por exemplo, ao tempo de transporte, relacionada à logística e necessidades dessa produção propriamente dita. Bernardo, pela tua experiência aí nesses canteiros, nessas empresas aí que vocês têm trabalhado, como que esses planos podem ser gerados de forma colaborativa, de fato colaborativa, né, com a participação de todos esses agentes, todos os envolvidos aí dentro dessa cadeia produtiva? Boa pergunta, Tatiana. Agora, com a tua fala, eu lembrei de uma das frases de um dos consultores aqui da Klein, do Fernando, que ele fala que a gente não consegue gerenciar segredos, né? Então, eu acho que tem bastante gente que repete essa frase dele já para os projetos que ele passou, que mais ou menos desconecta assim, como é que eu vou promover uma gestão conjunta da obra se está tudo dentro do computador do engenheiro ou do planejador, né? Então, essa conexão de tirar essas informações que está num documento, está dentro de um computador e tornar ela visual é uma maneira da gente conseguir não ter segredos, né? Expor as necessidades, que é o nosso prazo, o que eu estou comprometido com o meu cliente, mas também expor, assim, que dificuldades eu tenho, né? Porque grande parte das soluções surge do próprio canteiro, né? Na experiência, assim, a gente tem soluções fantásticas que vêm de um armador, de um pedreiro, porque eles vivem aquele problema, né, diariamente, né? Então, a gente permitir dar um espaço para que ele fale e se sinta confortável a falar, e também a gente disposto, né, nós como técnicos, né, a gente estar disposto a ouvir e aprender com eles, né, esse ambiente de colaboração permite, né? Nós passamos aí recentemente, né, todos vivemos com muita intensidade, momentos de que inclusive essa colaboração presencial foi comprometida, né, a questão da pandemia, muitos canteiros, eu estou falando de Porto Alegre, né, Porto Alegre foi uma das capitais do Brasil onde inclusive a construção civil foi paralisada por alguns períodos, né. Então, como a gente promover essa colaboração, sendo que a gente nem sempre está junto, ou hoje que a gente, enfim, graças a tantas coisas boas que aconteceram nos últimos meses, também a gente já pode voltar a viver muito próximo de uma normalidade, a gente não precisa mais tanto dessas estar isolado, né? Mas às vezes as empresas são grandes, o setor de suprimentos não está junto, né? Não está na mesma cidade. Nós temos hoje cada vez mais plataformas que permitem a visualização e permitem a colaboração em tempo real, né? Eu acho que uma das plataformas mais legais, assim, que eu já vi, apesar de não ter feito uso, é uma plataforma de Boston, que é a TouchPlan, que é justamente uma plataforma com essa visão do Last Planner nos horizontes, aí principalmente de longo, médio e curto prazo, nesses 3 horizontes, né? E que ela é extremamente colaborativa, ou seja, os usuários estão navegando na mesma tela e podem manipular as informações de forma conjunta. Ele é como, se vocês já usaram o Jam ou o Miro, né, que são plataformas colaborativas, de forma geral, mas que são, na verdade, grandes papéis em branco, né, como se eu tivesse uma grande parede branca para colocar o que eu quiser de informação,
o TouchPlan tem uma interface mais vinculada ao planejamento de obras, né, com esse elemento colaborativo. Não usei, não manipulei, mas já vi algumas demonstrações, realmente é bem interessante. Mas a gente tem, acho que não precisamos ir tão longe, a gente tem soluções brasileiras, assim, que apesar de não serem colaborativas no aspecto de muitas pessoas poderem manusear ao mesmo tempo, elas permitem a visualização em tempo real de diversas formas. Então, eu posso estar promovendo uma revisão de uma linha de balanço dentro do meu canteiro de obra e a minha equipe de planejamento, de suprimentos que estão no escritório, estão em outra cidade pode acompanhar essa revisão. Daí nós temos o Agilink, que eu sei que o André já esteve aqui, tem a Prevision, tem o próprio EVA da Ambar, né? A gente tem a TurboChart, que é uma tecnologia australiana, se eu não estou enganado, que também tem essa capacidade de são elementos web, de fácil visualização, são ágeis na sua utilização, e a gente associando aí a qualquer plataforma de videoconferência, a gente consegue trazer, né, essa possibilidade de tomada de decisão conjunta, né? Então a gente une aí através de um elemento-chave, que é um ambiente colaborativo, a tecnologia para permitir que a gente leve para a obra as melhores condições de trabalho. E eu acho isso sensacional, assim, a gente conseguir unir e conectar, né, o cerne do ambiente sociotécnico que vem lá desde a década de 70 do Lean, né, querendo trazer eficiência e remover desperdícios, e cada vez mais a gente conseguir transpor isso, né, para dentro dos canteiros de obra e usar cada vez mais essa questão da tecnologia para nos ajudar nessa questão de envolver as equipes para uma tomada de decisão buscando essa estabilidade. Sem dúvida, a tecnologia nos últimos anos, ela se tornou necessária, principalmente pela a necessidade de agilidade das informações. Então, você falou anteriormente, né, o gestor, levar para o gestor as informações mais conclusivas, né, que, por exemplo, num BI, né, um pouco um painel gerencial um pouco mais trabalhado para a tomada de decisão, sem dúvida, é necessário, essa análise em tempo real ela é necessária. E só na hora que você estava falando, me veio à mente uma visita que inclusive eu acho que você participou lá no Canadá, na participação do IGLC, né, que é a Conferência Internacional desse grupo da Lean Construction, onde eu me deparei, foi uma surpresa, com um óculos de realidade aumentada, né, para acompanhar as interferências, né, no projeto versus execução, mas também, né, o tal do Big Room, né, Bernardo, uma grande sala onde eu encontrei os antigos post-its, e aí me fez refletir sobre, mesmo que nós ainda tenhamos aí acesso, né, a um planejamento colaborativo utilizando as diferentes plataformas web, como você citou anteriormente, exemplo do Agile, Prevision, né, o TouchPlan, ainda grandes empresas utilizam os tradicionais post-its. E eu queria saber a tua opinião sobre. Eu sei que você já falou sobre isso, né, nessa última fala tua, mas esse casamento, ele é necessário? Essa discussão ali, talvez, ainda no papel, ela é bem-vinda? Eu vejo que a discussão no papel ela é predecessora, né? Ela é muito importante, não vou dizer que ela é essencial, mas ela é muito importante até para a gente conseguir entender qual é a melhor solução tecnológica que venha nos apoiar, né? Porque não necessariamente a ferramenta tecnológica vai trazer a solução. Eu preciso primeiro aprender como usar o mecanismo que no médio prazo, qual é o meu objetivo? É identificar restrições, né? O meu objetivo é planificar aquelas semanas de trabalho para identificar restrições e que eu consiga criar um plano de ação e remover elas antes da execução acontecer. E isso transcende qual tecnologia eu vou usar. A tecnologia vai vir para nos ajudar nessa necessidade, né? Então, recentemente até, por exemplo, numa trajetória nossa de uma implementação,
muitas vezes surge assim, tá, mas que software a gente vai usar? Gente, por enquanto nenhum. E eu falo, se não há uma necessidade iminente, vamos esperar um pouco até a gente encaixar a tecnologia, porque daí a tecnologia vem para ajudar o problema que eu já identifiquei na rotina que eu estou implementando. Então, essa questão do papel, do post-it, do big room, das pessoas lá, ela é muito importante porque eu aprendo o benefício que eu vou ter daquele momento para o meu negócio. E a tecnologia vai me ajudar a tornar isso mais rápido, mais ágil, e daí um ponto fundamental que o papel não nos dá, essa acurácia de dados, né? A tecnologia eu acho que é fundamental nessa questão de informação e acurácia de dados, tá? E aí, até eu acho que nós nos conectamos aí no Canadá, né, Tatiana, porque a gente vem trabalhando com dados, e é impressionante como a gente menospreza esses dados. Todas as obras, todo mundo que está ouvindo aqui já trabalhando numa obra, tem alguma rotina de planejamento, tem um diário de obra, né? Quanta informação está dentro de uma reunião de planejamento e dentro de um diário de obra que não é processada, né? Dentro do diário de obras, de uma obra de infraestrutura, eu tenho hora por hora de equipamentos. Eu sei se parou, se não parou. Elas estão compiladas, muitas vezes sim, muitas empresas têm um grande banco de dados para apropriação de equipamentos, partes diárias. Mas a análise é feita. Eu sei que as minhas retroescavadeiras param em média 3 horas por dia e que a cada 5 ou 6 dias eu tenho que fazer uma pausa maior. Não, eu não sei, eu não processo essa informação. A ponto de, ok, então eu sei que a cada 5 dias eu tenho que fazer uma manutenção maior, eu já planejo isso. E eu não conto com aquela retroescavadeira disponível 100% do tempo. Então eu mudei um pouco lá da minha cremalheira no quarto pavimento, eu fui para uma parte de infraestrutura onde equipamentos são grande parte de custo e essenciais para performance. E eu gero informação, só que eu não processo. Então a tecnologia vem para me ajudar a ter acurácia nessa informação, né, na análise dessa informação. Então, assim, voltando à pergunta, eu acho o post-it é o início, o papel é o início, o Excel, o Prod, as ferramentas mais usuais são o início. Elas não são o fim em si, porque eu preciso daí unir com outras possibilidades, né? Mas eu preciso criar esse momento para eu entender o que eu vou buscar gerenciar. Ótimo. Bernardo, não sei se compliquei. Respondeu sim. Eu poderia passar a manhã inteira aqui, eu estou falando manhã, né? Assim, um bom período conversando com você, mas espero voltar a falar sobre o tema em outros momentos, presencialmente, inclusive. Gostaria de agradecer a tua participação neste episódio e abrir espaço para você dar uma mensagem final aos nossos ouvintes. Tá, perfeito. Não, eu acho que é um tema realmente que instiga, né? Todo mundo se identifica com esse tipo de dificuldade. Agora, como eu falei no último exemplo, eu saí lá da incorporação e fui para a infraestrutura. E os modelos são diferentes, mas o que conecta cada um deles é o mesmo objetivo, de ter uma estabilidade, né? E ter um controle da produção. Eu consigo usar a mesma ferramenta para um para o outro? Não exatamente, mas a gente adapta. Então, a gente pode até pensar assim, bom, vamos falar especificamente sobre como é que o Lean apoia a gestão de equipamentos em obras de infraestrutura. Enfim, os temas são muito amplos, realmente, que permite poderíamos ficar bastante tempo conversando aqui, tá? Mas, gente, eu acho que, para finalizar, assim, parabéns pela escolha do tema. Eu acho que falar sobre planejamento, falar sobre o Lean é algo necessário, e eu vejo que as empresas cada vez mais estão identificando isso como uma necessidade, não é mais um teste, assim, a gente vê que tem resultados, tá? Unir isso com digitalização e no como gerar informação, não dá para se falar mais hoje de processos não digitais. Em algum momento a gente tem que conectar com a digitalização, tá? Então, é só, acho que fazer um elo, assim, sim, a gente tem que sentar, a gente tem que discutir, a gente tem que chamar as pessoas, né, para um momento de entendimento sobre o meu projeto, minha obra, mas eu preciso ter mecanismos que permitam a minha análise de informação e de dados, né? Então, a gente está amarrando a necessidade de lá no canteiro ter um processo estável, mas com que eu gere informação que me permita aprender com isso, né? E para quem está aí estudando, quem está se formando, iniciando carreira, não se acomodem, tá? O mundo é dos curiosos. Então, a gente tem que estar se provocando. Pô, Bernardo, meu canal está aberto aí, se quiserem me contactar. Gostei daquilo que tu falou, não concordo, não precisam concordar também.
Então, eu acho que o mundo realmente é dos curiosos. Quando me perguntam assim, qual é o perfil de profissional para... A gente, nos nossos projetos, sempre temos o multiplicador, o planejador Lean, né? Enfim, alguém que está junto com a consultoria. Daí o pessoal me pergunta, qual é o perfil que vocês gostariam de ter esse profissional? Eu falo, inquietos e curiosos. Não precisa necessariamente ser formado, pode ser estagiário, tantos anos de experiência. Não. É aquelas pessoas que façam a pergunta e que se motivem pela caminhada. Então, acho que isso que é importante aí para todo mundo, independente da fase de carreira, a gente não se acomodar. Tá? E, Tatiana, mais uma vez, uma enorme satisfação. Se precisar retomar o tema, com prazer. Tá? E parabéns por esse projeto tão legal. A gente precisa de mais iniciativas como essa. Obrigada. Nós estamos gravando uma série de episódios relacionados a esse tema, né? O Bernardo falou sobre a digitalização, então o próximo episódio, inclusive, será com o Diego Mendes, né? Falando um pouco dessa gestão data driving, né? Da direção para o canteiro de obra, será bastante interessante. Para quem tiver um pouco mais de interesse de saber sobre as inovações da construção civil e os temas relacionados, eu convido a vocês a escutar o 14º episódio, que é sobre o impacto da digitalização no planejamento e projeto de construção industrializada, com Beda Barcoquedas, e o 13º episódio, que trata sobre planejamento e controle da produção e gestão de custo, com a Natasha Sauer, que é a CEO da Natbin. E, mais uma vez, obrigada pela participação, e você que nos ouviu até o momento, nos siga nas nossas redes sociais, @emconstrução.ufg, e também no Instagram da nossa parceira, @lacosse.ufg. Nós nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima. Em Construção, o seu podcast número 1 de engenharia civil.